Olá, gestores, técnicos e conselhos de saúde. Dando continuidade ao componente 2, nós vamos falar agora sobre os sistemas de informação em saúde que são utilizados para registro e monitoramento do componente 2. O primeiro deles é o próprio ESUS APS, tá? Que é o responsável pelo registro dos cadastros e dos acompanhamentos, que são os atendimentos, as visitas, os procedimentos, nos sistemas ESUS APS, que constituem o PEC, o ESUS Território e o CDS. O segundo é o próprio CISAB, em que a gente pode fazer a consulta dos cadastros vinculados e atualizados e da produção válida no sistema CISAB. E o mais novo sistema, que é o CIAP, Sistema de Informação da Atenção Primária à Saúde, que ele é responsável pelo monitoramento das variáveis AI, dos resultados quadrimestrais e das notas por equipe do componente 2. E nós temos, por último, o relatório APS do e-gestor, em que ele, na parte de relatório financiamento APS, em que a gente faz a consulta dos recursos financeiros do componente 2. Dando continuidade, a gente vai agora falar sobre o CIAPS. A gente vai se aprofundar nele. Bom, essa aqui é a tela inicial do CIAPS. E aí, a gente tem uma parte aqui, que é o componentes do cofinanciamento da atenção primária, e a gente tem aqui outros relatórios. Se a gente apertar nesse segundo quadrado aqui, ó, outros relatórios, a gente vai parar direto lá no CISAB. Mas o que nos interessa para fins de acompanhamento, monitoramento, né, do componente 2, a gente vai apertar justamente nesse primeiro quadrado aqui, componentes do cofinanciamento da atenção primária. Apertando nele, ele vai nos levar a 3 quadros aqui principais. O primeiro, que é referente ao componente fixo. O componente fixo, se a gente apertar nele, ele vai parar lá no sistema do e-gestor relatórios da APS. Justamente, especificamente, no relatório de pagamento, tá? Então, apertando no componente fixo, ele vai meio que sair do sistema e vai parar no relatório de pagamento do relatório APS. Aqui no lado direito, a gente tem um componente de qualidade, que a gente vai falar depois de concluir sobre o componente 2, vínculo e acompanhamento. Nós vamos dar continuidade a uma série de vídeos para falar sobre o componente de qualidade. Mas o que nos interessa aqui é justamente o componente vínculo e acompanhamento territorial, que é esse quadrado no meio, e apertando nele, ele vai dar essa tela aqui, ó, componente de vínculo e acompanhamento territorial. E aí, ó, análise do indicador. A gente tem três guias para a gente ver o indicador, fazer uma análise desse indicador. A primeira guia é a visão por competência e é ela que mais nos interessa. A segunda é a visão por equipe e a terceira é a visão por variável. Nós vamos falar cada uma delas. A visão por competência, ela vai abrir uma tela em que a gente vai selecionar a competência, o tipo de equipe, né? E a gente vai apertar aqui no filtro. E aí eu vou colocar aqui a competência. Eu posso colocar somente ele vai abrir um quadradinho em que eu posso selecionar somente uma competência, ou eu posso selecionar o último, ó, um conjunto de um grupo de meses para formar um quadrimestre, para eu avaliar esse quadrimestre. E aí você aperta em OK aqui e aperta aplicar filtro. E aí, quando você você seleciona, aqui no caso é uma outra tela diferente, mas a ideia é a mesma. Ele vai nos dizer qual foi as competências que foram selecionadas, quais equipes. E aqui nesse canto esquerdo, nós vamos na tabela abaixo, aqui, ó, nessa parte maior abaixo, eu vou ver os nomes das equipes listadas, ok? Esse aqui é um vídeo do Conasems que eu tirei, então esse vídeo aqui é público, tá? Não é de nenhuma equipe real, né?
E aqui você vai ver as equipes listadas, o nome das equipes listadas, as variáveis de A e I, do componente 2, vínculo e acompanhamento, e eu vou ver a pontuação, resultado final por equipe, dentro daquela competência ou do grupo de competências que eu escolhi, certo? E aqui a gente tem várias informações dentro dessas variáveis. Aí eu tenho, aqui, dando continuidade à tela, a gente tem aqui, ó, a pontuação, resultado final por equipe. Eu tenho aqui embaixo a legenda dessa pontuação, regular, suficiente, bom e ótimo. E aqui eu tenho a legenda das variáveis, de a I, o que cada uma representa. Tá bem pequenininho, mas depois a gente vai detalhar cada uma delas. É só para saber o layout. Na visão por equipe, ele vai me dar aqui no canto o parâmetro populacional, tá? E aqui eu escolho uma determinada equipe, aparece o nome da equipe, e eu vejo aqui cada uma das variáveis listadas, incluindo a pontuação final, bem aqui no final, tá? A pontuação, o resultado do mês, e os respectivos valores por variável. Essa é a visão por equipe. E a visão por variável, eu escolho a variável, eu seleciono os tipos de equipe e a competência, aplico o filtro e aqui eu vou obter, né, por equipe, quanto cada equipe tirou nessa variável escolhida dentro daquela competência específica. Dando continuidade, a gente vai falar agora, a gente vai detalhar aqui uma tela em relação às variáveis da dimensão cadastro. Que são as variáveis da dimensão cadastro? É G, H e I. O G representa os cadastros completos, o H representa os cadastros individuais e o I é a somatória deles. Tá? E aqui, ó, G, H e I, marcados aqui. Então, só revisando, ó, G são os cadastros completos, individual mais domiciliar e territorial. H, os cadastros individuais e o I, os cadastros vinculados, G mais H. Então, quantos cadastros vinculados estão atualizados nos últimos 24 meses? A resposta é a letra I. Você vai perceber que o Ministério da Saúde, ele não nos dá aqui uma coluna sobre os cadastros atualizados nos últimos 24 meses. Não existe essa coluna. Mas como na portaria, na dimensão da nota técnica metodológica do componente 2, o Ministério da Saúde ele especificou para o cálculo da dimensão cadastro que somente serão computados aqueles que tiverem com cadastro individual e atualizado nos últimos 24 meses, então presume-se que a letra G e a letra H, elas já sejam os cadastros, né, atualizados nos últimos 24 meses, tá? E o que ele chama de cadastro vinculados são os cadastros são aqueles cadastros que possuem cadastro individual atualizado nos últimos 24 meses. Eu sei que o que eu estou falando aqui parece muito óbvio, mas quando a gente chegar no CISAB, vocês vão ver o problema disso aqui. A gente vai ver que os cadastros vinculados para o CIAPS não é a mesma coisa dos cadastros vinculados para o CISAB. Existe uma diferença, tá? Então, gravem bem que aqui, os que eu chamo de cadastro vinculados para o sistema CIAPS são aqueles cadastros que possuem cadastro individual e que estão atualizados nos últimos 24 meses. Continuando aqui, as variáveis, nós apresentaremos agora as variáveis da dimensão acompanhamento, que vai da letra A ao F. Aqui a gente volta para aquela tela da visão por competência, tá? A visão por competência é onde a gente consegue visualizar todas as variáveis. Ela é a mais importante tela de monitoramento.
E aqui eu tenho a variável A, total de pessoas sem critérios, a variável B, total de crianças mais as pessoas idosas. Então, o número que eu vou ter aqui no B já junta pessoas, né? As crianças até 5 anos e as pessoas idosas 60 anos ou mais. C, total de pessoas beneficiárias do BPC ou Bolsa Família. D, total de pessoas idosas ou crianças, mais BPC ou Bolsa Família. Isso aqui é toda a redação dada pelo Ministério da Saúde, tá? Que não corresponde exatamente a essa aqui, porque essa aqui é uma tela antiga, corresponde a essa aqui, ó. A esse conjunto aqui, que é a tela moderna. Porque a gente vai perceber o CIAPS, do primeiro momento para o momento atual, ele sofreu algumas alterações, tá? Por isso que as telas vão estar diferentes, a hora vão estar diferentes. Então, aqui, essa aqui. Então, letra D, ou letra E, total de atendimento nos últimos 4 meses. Nessa letra E, a antiga redação que era dada no CIAPS, no início do CIAPS, em junho, era total de atendimentos. Então, a gente considerava aquela competência escolhida e o total de atendimentos que mostrava, computado ali, seriam aqueles atendimentos que a gente teria a contar daquele mês de competência escolhido e 12 meses para trás. Essa era a ideia. No entanto, houve uma mudança da redação para essa aqui, total de atendimento nos últimos 4 meses. Então, eu tenho a quantidade de atendimentos, né? Eu tenho a quantidade de atendimentos válidos nos últimos 4 meses e não nos últimos 12 meses, tá? Isso daqui e aí o que acaba de acontecer? Eu não há dados no CIAPS para saber a quantidade de atendimento nos últimos 12 meses. Eu não sei quantos atendimentos quantos atendimentos eu tenho nos últimos 12 meses, de um modo geral. Eu não tenho ideia disso. Eu só tenho apenas nos últimos 4 meses. Só tenho essa informação, tá? E na letra F, eu tenho um total de atendimentos que tiveram resposta para satisfação do usuário. Ou seja, só aqueles atendimentos que foram avaliados pelo aplicativo Meu SUS Digital. Vai compor a letra F. No entanto, como a letra E ela fala do total de atendimento nos últimos 4 meses, aquele percentual de 5%, que é utilizado no cálculo para avaliar a pontuação extra que pode ser dado para a equipe. Dessa forma, esses atendimentos vão ser dentro dos últimos 4 meses. São o total de atendimentos nos últimos 4 meses avaliados pelo Meu SUS Digital. Provavelmente, tá? Aqui não fica claro se esses atendimentos que estão sendo avaliados é nos últimos 12 meses ou se esse atendimento que está sendo avaliado é nos últimos 4 meses, justamente por causa da mudança da redação da letra E. Okay? Não fica claro isso. Então, a gente tem algumas inconsistências dentro do CIAPS em relação à redação, em relação à falta de esclarecimento da própria nota metodológica, que também não fala sobre isso. E vamos aguardar para ver se o Ministério da Saúde ele esclarece na próxima nota metodológica que vai sair em relação às equipes de saúde, as novas equipes, né, que adentraram no novo financiamento, que são as equipes de saúde da família, família ribeirinha, equipes de consultório de rua e as equipes prisional, para ver se ele melhora essa redação e essa compreensão em relação ao total de atendimentos. É essas informações aqui que a gente precisa ter maior clareza. No próximo vídeo, nós vamos falar justamente a respeito do CISAB. Como é que a gente vai fazer o monitoramento nesse outro sistema do CISAB. Aguardo vocês até lá.